Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Esta é mais uma formação da nossa série sobre o Pai Nosso, a mais perfeita das orações. Seja muito bem-vindo. Vamos iniciar pedindo o Espírito de Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Hoje nós vamos meditar juntos, à luz dos ensinamentos da Igreja, do Catecismo da Igreja Católica, que é o manual da nossa fé, o segundo pedido do Pai Nosso. Venha a nós o vosso reino. Lembrando que nós já fizemos uma introdução ao Pai Nosso, tratamos do primeiro pedido e agora o segundo pedido. Continue acompanhando conosco. E a nossa reflexão, então, ela se encontra nos números 2816 a 2821 do nosso Catecismo da Igreja Católica. Bom, quando nós falamos este pedido, venha a nós o vosso reino, o que significa isso? No Novo Testamento, o termo Basileia, ele pode ser traduzido por realeza, que é um nome mais abstrato, reino, que é um nome concreto, ou reinado, um nome de ação. O reino de Deus, ele existe, portanto, antes de nós, mas ele aproximou-se de nós por meio do Verbo encarnado, por meio da primeira vinda de Jesus, que é anunciada e trabalhada amplamente ao longo do Evangelho. Ele veio a nós na encarnação, ele veio a nós no mistério de sua Páscoa de morte e Páscoa de cruz. O reino de Deus, ele vem desde a Santa Ceia, na Eucaristia, ele está no meio de nós. E ele virá na glória, quando Cristo o restituir a seu Pai. O Catecismo nos lembra, meus irmãos, algumas palavras de São Cipriano de Cartago, que dizia: o reino de Deus pode até significar o Cristo em pessoa, a quem invocamos com nossas súplicas todos os dias e cuja vinda queremos apressar por nossa espera. Assim como ele é nossa ressurreição, pois nele nós ressuscitamos. Assim também pode ser o reino de Deus, pois nele nós reinaremos. Então, a primeira coisa que tem que ficar clara diante deste ensinamento é esta: o reino é o próprio Jesus no meio de nós. Ele está vivo no meio de nós. E as curas, os milagres, os sinais é o reino de Deus acontecendo no meio de nós. Existe um pedido que os primeiros cristãos diziam com muita insistência, que é o Maranatá. É o grito do Espírito, da esposa da igreja, que significa Vem, Senhor Jesus. Palavras de Tertuliano. Mesmo que esta oração não nos tivesse imposto o dever de pedir a vinda deste reino, nós mesmos, por nossa iniciativa, teríamos soltado este grito, abrasados pela pressa de ir abraçar aquele
que constitui o objeto de nossas esperanças. Irmãos, estamos neste mundo, mas a nossa esperança não está neste mundo. A nossa esperança está no Senhor. Continua Tertuliano: as almas dos mártires, sob o altar, elas invocam o Senhor com grandes gritos: Senhor Santo e verdadeiro, até quando tardarás em fazer justiça, vingando o nosso sangue contra os habitantes da terra? Eles devem, com efeito, obter justiça no fim dos tempos. Senhor, apressa, portanto, a vinda do teu reinado. Como a gente costuma cantar numa música da Canção Nova do Padre Jonas, que a santidade da minha vida apresse a vinda do Senhor. Sim, o Senhor virá. Então, neste pedido, venha a nós o vosso reino, agora de modo especial podemos dizer, trata-se principalmente da vinda final do reino de Deus, mediante o retorno de Cristo. Pois nós cremos que o Senhor que veio uma primeira vez, na pobreza, no escondimento, no silêncio, virá definitivamente no final dos tempos e virá com poder e glória para julgar vivos e mortos e estabelecer o seu reino de paz, amor e justiça no meio de nós. Então, caminhamos neste mundo, mas com o olhar para esta volta final e gloriosa do Senhor, que estabelecerá o reino definitivo em nosso meio. Este desejo, meus irmãos, não desvia a igreja de sua missão neste mundo. Querer ver o Senhor não nos desvia da nossa missão, mas antes nos dá mais empenho para realizar a missão. De fato, depois de Pentecostes, a vinda do reino é obra do Espírito do Senhor, que vai santificar todas as coisas, levando à plenitude a sua obra. Diz a carta de São Paulo aos Romanos, lá no capítulo 14, versículo 17. O reino de Deus não é comida e bebida, mas é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Os últimos tempos que estamos vivendo, diz o Catecismo, são os tempos da efusão do Espírito Santo, que começaram justamente em Pentecostes. Mas neste tempo de efusão, de derramamento do Espírito Santo, estamos vivendo também um combate decisivo entre carne e espírito. E nós vemos este combate na nossa vida. Muitas vezes a carne nos puxa para algumas ações. O espírito quer que nós caminhemos em outras direções. E vivemos nesta luta da carne e do espírito, do homem velho com o homem novo. E como vai dizer uma citação muito bonita de São Cirilo de Jerusalém, só um coração puro pode dizer com segurança: venha a nós o vosso reino. Será que hoje você pode dizer realmente: venha a nós o vosso reino? Será que hoje você se encontra preparado para a vinda gloriosa do Senhor? Se hoje fosse o dia da vinda do Senhor, você estaria preparado? Ou, se hoje fosse o dia da sua morte, você estaria preparado para o encontro final com o Senhor? É preciso ter aprendido com Paulo para dizer que o pecado não reine mais em vosso corpo mortal. Quem se conserva puro em suas ações, em seus pensamentos e em suas palavras, pode dizer: venha a nós o vosso reino. Então, 3 lugares onde nós precisamos cultivar a pureza: nas ações, nos pensamentos e nas palavras. Ações. Que tipo de ações devemos ter? Que tipo de ações tem um coração puro? Ações de compaixão, de misericórdia, de amor, de verdade, de transparência, de sinceridade. Que tipo de pensamentos tem um coração puro?
pensamentos também puros, pensamentos edificantes e palavras que constroem. Num trabalho de discernimento, segundo o Espírito, devem os cristãos distinguir entre o crescimento do reino de Deus e o progresso da cultura e da sociedade em que estão empenhados. Esta distinção não é separação. Diz o catecismo que a vocação do homem para a vida eterna, para o céu, não suprime, antes reforça o seu dever de acionar as energias e os meios recebidos do Criador para servir neste mundo a justiça e a paz. Ou seja, nós caminhamos na cidade com o coração na eternidade, trabalhando neste mundo com o olhar voltado para o céu. Este pedido, venha a nós o vosso reino, ele está contido e atendido na oração de Jesus, presente e eficaz na Eucaristia, e produz seu fruto na vida nova, segundo as bem-aventuranças. Ali, após a consagração, o padre diz: mistério da fé, e toda a assembleia responde: anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Que este pedido esteja nos nossos lábios e no nosso coração, mas que o nosso coração seja puro para dizer com segurança: vinde, Senhor Jesus, venha a nós o vosso reino. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.